De onde que veio esse espírito aventureiro seu? Isso eu não sei. Sério? Mas é desde cedo, assim? Que você Não. começou quando? Quando começou, eu falava... fora essa vez, né, que nós mudamos de volta para a Itália, nunca mais minha mãe tinha visto os pais, nem meu pai, então dizia, o primeiro dinheiro que eu juntar, eu vou levar a senhora para ver seus pais, né? Então, eu comecei a trabalhar e eu dava aula particular desde os 11 anos, porque eu era bem estudiosa e o professor falava para as minhas amigas, faz umas aulas com a Dina. Mas eu também não tinha essa noção que aula particular era 1 hora. Eu dizia, eu vou cobrar 1 hora, mas eu ficava 2, 3, até esgotar o assunto, né? E aí, bom, falei para minha mãe, a gente vai para a Itália, né? Quando eu ganhar um dinheirinho, tiver condições. Aí a gente foi. E aí eu pesquisei bastante na época, né? E eu soube que tinha um passe de trem que você... podia usar por 15 dias. Então, eu falei para minha mãe, vamos passear um pouquinho. Ela tinha parentes na Suíça, porque a italianada se espalhou, né? Um foi para a Venezuela, outro para o Rio de Janeiro. Meu pai tinha um primo no Rio de Janeiro. Foram para a Venezuela também, alguns? Sim, eu tenho... Nem sei se tenho ainda, né, parentes na Venezuela, mas foram. Espalharam mesmo. Espalharam mesmo para a Suíça, para todo lugar. E aí eu peguei com esse passe de trem, a gente dormia no trem, né? Às vezes ela levou também um primo dela. Eu nem sei se é primo, porque minha mãe trata todo mundo como primo, né? Que teve alguma convivência na infância. É um primo. É um primo. Então nem sei quem é primo de verdade, quem não é. Então, foi um primo dela com a esposa e eu e minha mãe. Então, a gente entrava numa cabine no trem. Naquela época, o trem era mais limpinho, né? Agora, a última vez que eu fui, uma amiga minha sonhava em viajar de trem. Eu, é bacana, tal. Nossa! Não é a mesma coisa mais? Não é mais, é tudo sujo. Eu já ouvi falar desse passeio, assim. É um vale que ele realmente... Você pode usar trem durante 15 dias. 15 dias. Um pagamento único. Né? Eu ouvi falar que o bom é a hora que tá no trem, que você descansa no trem e depois é perrengue a hora que sai do trem. A gente dormia no trem para não gastar com hotel, né? Uhum. E aí o dia inteiro andando, passeando, tal. Sim. À noite ficava os 4 na cabine, a gente estendia lá e fazia como cama, né? A gente levou lençol até, né, para ficar mais confortável. E assim economizava com o hotel. Aí ia da Itália para a Suíça, era 1 noite. Aí a gente dormia no trem essa noite, descansava e no dia seguinte... Só que não tem uma foto dessas, porque eu não tinha máquina fotográfica. E meu tio pediu emprestado, mas a maioria dos homens não gosta de perguntar, né? Como ele não perguntou como é que funciona a máquina. Só a única foto que a gente tem é do meu pé. Não sei o que acho que ele estava experimentando, sei lá, e conseguiu tirar uma foto do meu. O resto Nossa. Queimou tudo. Meu Deus do céu. Aí eu falei, nossa, que gostoso, né? Que conhecer lugares diferentes. Uhum. E eu vi que eu conseguia me virar bem, porque a gente foi para a Áustria e eu não sabia falar, né, a língua deles, e muita gente não falava inglês lá. Então eu vi que eu conseguia me virar, né? Eu anotava o endereço num papelzinho, ia mostrando e ia chegando. Chegou. Mas nessa época o italiano você já falava de novo já? Já falava. O italiano e o inglês também? Ou o inglês não? Inglês, deixa eu ver, também já falava. Mas lá na Áustria... Não adiantava o inglês lá. Com motorista de ônibus, assim, não adiantava muito, né? Olha só, então, que loucura. A primeira vez que eu fui, era Iugoslávia. Então, porque aí eu falei, opa, agora eu vou começar a juntar dinheiro para viajar, né? E aí eu fui com passe de trem também. Fui para a Iugoslávia
E na época ainda era Iugoslávia, né? Tinha a União Soviética ainda. Tinha, Aí eu ia mostrando, eu vi então, eu tenho mania também de chegar nos lugares e olhar tinha, né? Agora já tem a internet, mas naquela época não tinha internet ainda. Então eu chegava no lugar, aí eu ia para a livraria para ver os postais. Aí eu ficava os cartões, vendo. Sim. Eu lembro desse negócio. Isso não tem mais cartão postal, né? São pontos turísticos, não são? Dos lugares onde mas ainda existe, sim, cartão postal. Aí eu pegava aquele postal, falava, eu quero ir para esse lugar. Aí ia mostrando, perguntando como é que eu vou. Mostrava assim, aí falava, na rodoviária, pega o ônibus tal. Aí também não sabia quando se ia conseguir voltar, ia de mochila, né? Mochileiro mesmo. Né? Chegava no lugar, esse aqui. Então, o lugar que eu gostei na Iugoslávia, que eu achei mais lindo, chamava oh, meu Deus do céu, escapou agora. Svet alguma coisa, já vou lembrar. Svet Stefan, isso, Svet Stefan. Aí peguei um ônibus, falaram que o ônibus tal ia, e mostrei para o motorista, né? Ninguém falava inglês. Aí ele uma hora falou assim, desce, né? Pegou minha mala, eles não eram muito assim delicados, né? Joga a mala assim, jogou a mala, a gente pegou, e agora no meio da estrada, né? E agora o que a gente faz? Aí foi andando, aí achei um cara que falava inglês. Aí mostrei, ele falou, olha, tem que andar, assim, você explicou como é que a gente fazia, deixa suas malas aqui, na volta vocês pegam. E ele falou assim, só tem um ônibus hoje, depois não vai ter que esperar uma semana e não tem ônibus para outro lugar, só voltar para a capital, né? Tá bom. Então a gente foi correndo, ele falou, e o ônibus é daqui 1 hora. Eu falei, oh meu Deus do céu, vamos ficar só 1 hora nesse lugar lindo, né? Aí deixamos a mala lá, corremos para ver o lugar, um encanto de lugar. E era bonito mesmo? Lindo. Você lembra, assim, dos detalhes? Lembro, assim, chegava na praia, aí pegava um caminhozinho pelo mar, assim, que a areia era mais alta, e aí chegava como se fosse uma ilha pequena, mas um encanto, uma ilhinha. Aí visitamos a ilha correndo, voltamos, pegamos a mala e lá fomos para a estrada de novo, voltamos para a capital. Se soubesse, tinha deixado a mala na capital, né? Sim, porque faz só um peso, né? Um peso a menos. Eu nunca esperava a sua resposta, assim, como sendo uma praia, assim, sabe? Ia ser um campo, um castelo, alguma coisa assim, uma praia, hein? Era uma vila, não, era uma vilazinha que para chegar lá tinha que pegar o caminho pela praia, né? E aí voltamos para a capital e também cheguei uma vez que eu tentei ir para a Iugoslávia, estava em guerra aí, né? Era o começo da guerra. Aí eu perguntei, fui lá na estação de trem, dá para ir para não sei. Não, eu ia para a Grécia via Iugoslávia. Aí eu fui perguntar para o trem, né? E aí, dá para ir? Não sabemos, não tem informação. Eu falei, mas o trem que vai não volta? Vocês não sabem? Não podemos dar informação. Aí a gente acabou desistindo de ir, não sabia, né, se ia conseguir chegar lá, Aí acabei desistindo. Então, nessa época, como não tinha internet, nada, eu ia onde o vento me levava, né? Então, acostumei, assim, a viajar. Mas essa assim. primeira viagem com sua mãe, assim, desencadeou o interesse. Desencadeou. Eu quero conhecer todos os lugares agora. Isso. Na época nem tinha noção se eu queria ir para todos os continentes, não tinha noção ainda, né? Para a gente viajar era ir para a Europa ou ir para a América do Sul, né? E aí, chegando lá, eu ia traçando. A minha Bíblia era o livrinho dos trens. Tinha um livrinho que tinha todos os horários de trem. Então, eu ia montando de acordo, ficava a noite
toda estudando lá onde que eu vou agora, o que eu vou fazer. Era de acordo com o horário do trem. Eu vou chegar às 5. Se o trem dá às 5 estiver indo para Vladivostok, eu vou para lá. Se estiver indo para... Não, você nunca escolheu um destino, então, tecnicamente, assim, era o acaso mesmo. Mais ou menos eu tinha ideia que Sim. eu ia para a Iugoslávia, para a Grécia. Essa vez que eu não consegui ir para a Grécia via Iugoslávia, aí nós fomos conhecer a Sicília. Também nem imaginava, assim, né? E foi uma viagem fantástica, assim, que a gente foi para Sicília, aí conhecemos, as ilhas, se chamam Ilhas Eole. Todas elas existiram por causa de erupções vulcânicas. São 7 ilhas, mas uma mais bonita que a outra. Ilhas Eole se chamam.